Olá, muito bom dia a você que está conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, aguardando as informações do mercado do boi. Nosso convidado hoje é o João Otávio Figueiredo, lá da Datagro. O João Otávio está de olho no que está acontecendo nesse comecinho de ano para tentar buscar perspectivas novas aí para o mercado, entender o que pode de alguma forma direcionar os preços daqui para frente. E o João encontrou, tem um fator aí que está destoando do que se esperava, né, das expectativas gerais aí do mercado, que é a exportação. A gente vai entender melhor como isso pode de alguma forma talvez não trazer de volta a arroba do boi para aqueles patamares recordes que a gente viu no ano passado, mas pelo menos melhorar essa pressão, diminuir essa pressão que a gente tem visto acontecer nesse início de ano. Seja bem-vindo, meu amigo João Otávio Figueiredo, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, um ótimo ano para você e que a gente possa entender melhor esse mercado do boi aí, que começou o ano pressionado, hein, João? Mas tem luz no fim do túnel? Alexander, muito obrigado. Primeiramente, feliz ano novo para todos os amigos do canal Notícias Agrícolas. É um prazer estar mais um ano junto aqui. Vamos continuar perseguindo as boas informações para a gente trazer um pouco de luz para esse mercado, que começa o ano em pressão de baixa, né? Eu acho que esse é o cenário do preço da arroba do boi gordo no Brasil nesse ano, principalmente pelo aumento de oferta que a gente vai ter devido ao ciclo pecuário. A gente vê que o abate de fêmeas está aumentando, o preço da reposição tem caído, então isso gera incentivo depois de 2, 3 anos que a gente recuperou bastante fêmeas, né? Agora esse resultado começa a chegar do ciclo pecuário. Então a gente começa o ano aí com a arroba do boi gordo em pressão de baixa, mas essa semana a gente teve algumas boas notícias que trazem um alento para esse mercado e pode equilibrar e fazer que esse mercado tenha uma sustentação de preço nesse momento. Primeiro ponto, Alex, é o seguinte: as exportações. A gente vê que a segunda semana de janeiro aí registrou uma média de 7,8 mil toneladas por dia, né, que já é um incremento de 18% em relação ao ano passado. Então, o faturamento também está crescendo. A gente vê que o preço pago médio pela tonelada exportada está aí abaixo de 5 mil dólares, está em torno de 4.800. Então, assim, a gente mantém um cenário de preço pressionado, até para a tonelada exportada, mas os dados iniciais dão aí sinais que está mais aquecido do que a gente imaginava nesse começo de ano. O segundo fator positivo, Alex, é a relação à China. A gente teve algumas notícias importantes, uma revisão do relatório da USDA, que em outubro do ano passado colocou que os chineses deveriam importar em torno de 2,8 milhões de toneladas equivalentes de carcaça, e eles revisaram esse para 3,5. É um incremento de quase 20% no número deles em relação à última situação do ano passado. E por que isso? A gente tem notícias hoje que a China começa cada vez mais a flexibilizar a medida de política de Covid-0, então começa a abrir seu mercado um pouco mais, então isso deve aquecer o consumo. A gente vê muitas caras revisando até as estimativas de PIB de crescimento chinês. Então, principalmente esse ponto da política de Covid-0 é o grande drive deles terem revisado esse número de importação de carne bovina. Isso é um ponto muito bom para o Brasil, porque o Brasil é um país que vai ter um excedente de carne nesse momento. Os Estados Unidos, por exemplo, está com o ciclo invertido em relação ao nosso, estamos precisando reter fêmeas, a gente está abatendo mais fêmeas. Então, esse cenário com os chineses pode dar uma sustentação para que o preço pago, principalmente nas premiações do China, possam voltar a se aquecer de novo. A gente viu aí que nesse momento está em torno de 2,85, 2,85, algumas indústrias estão tentando estão estudando esses preços, né? Os pecuaristas aí que ano passado tiveram um final de ano um pouco complicado, porque fechamos esse segundo coxo, com um preço de insumo muito caro. O pessoal começa a fazer algumas contas agora. E o terceiro fator positivo é em relação aos Estados Unidos, né? A gente vê que esse começo de ano a gente deve cumprir a cota de maneira aí rápida, né, como foi ano passado. Então isso também dá uma sustentação importante também. A questão cambial nesse momento nos ajuda, né? Então esse câmbio em torno de 5,10 pago pelo real nesse momento. Então a gente está estudando esse mercado, mas tiveram-se boas notícias e a gente fica aqui com o sentimento que essa pressão de baixa, ela está aí, pode estar flertando com um piso, né? Porque muito abaixo de 2,65 começa a ficar complicado o pecuarista cobrir seu custo de produção. Então a gente vê aí que em alguns momentos desse ano, vamos ver como é que vai estar o apetite chinês e o mercado interno também, que é outro drive muito importante nessa conta, para a gente ver para onde vai o preço da arroba. Mas, como você comentou, o resumo da ópera acho que é esse: a gente não consegue, nesse momento, enxergar a arroba do boi gordo voltar para o patamar de 350, mas também imaginar um boi de 250 também é muito complicado, porque realmente pressiona muito as margens do pecuarista nesse momento. Muito bom, vamos por partes, João.
As exportações estão indo muito bem. Você citou aí uma evolução de mais 18% aí no volume exportado na comparação com o mesmo período do ano passado. No entanto, os preços ainda não estão bons. Alguma indicação de que esses preços podem melhorar e de que forma uma possível melhora dos preços internacionais poderia ajudar na precificação da roupa? Alex, né, assim, a gente está estudando nesse momento, né, um pouco preliminar dizer, mas o fato é que o Yuan, a moeda chinesa, já valorizou 7,6% esse ano. Então, os chineses estão pagando em torno de 4.800 até 5 mil dólares toneladas, eles podem colocar essa régua aí pelo menos mais 500 lá para cima. Se os chineses começam a ofertar aqui compras de torno de 5.500 dólares por tonelada, nossas contas, isso já permite que a indústria consiga ter margens positivas mesmo pagando R$ 300 na roupa. A gente teve 2 semanas atrás alguns negócios pontuais de R$ 300 na roupa do estado de São Paulo. Lógico que isso é muito uma realidade das indústrias que estão habilitadas à exportação, que conseguem aí surfar essa onda de preços importantes dos chineses. Então, isso em algum momento, a gente tem um cenário geral que vai ter mais boi, muitas vacas vão ser abatidas, né? Muitas fêmeas, novilhas serão abatidas nesse momento, porque o preço da reprodução está assim, pressionado nesse momento. Mas esse gado, que é, em via de regra, para exportação abatido até 30 meses, pontualmente a gente pode ter uma escassez desse gado específico, e isso vai fazer com que a indústria, que precisa fechar um container de exportação, por exemplo, pode pagar ali em torno de 5, 10 reais a mais na premiação China. Então, assim, falar que a gente está um cenário que a gente está aí em viés de alta nesse momento, é realmente muito delicado dizer, porque o excedente de oferta é muito forte. Mas essas composições de elementos do mercado externo pode sim levar com que a gente consiga registrar negociações no patamar de 300, quem sabe 310, vamos ver como é que vai ser. Boa. Agora, João, isso aconteceria de que forma? Você privilegiaria esse animal China, padrão China, e ampliaria o ágio que hoje é pago para o boi China? Aumentaria a diferença entre o boi China e o boi comum? Ou o fato da China estar demandando esse tipo de animal poderia também trazer para cima o preço do boi comum, hein? Ele ajuda, né, trazer essa conta para cima, quando começa a se pagar um pouco mais caro nesse ágio, começa a se ampliar um pouco mais. A gente viu que no ano passado chegou um ágio de 30, 40 reais. Esse ano está em torno de 10, 20, a gente não está tanto excedente nesse momento. Mas outro fator na conta também, Alexandre, que a gente vai acompanhar, vai ser o comportamento do mercado interno. Como é que vai ser o consumo per capita nesse ano no Brasil, né, de carne bovina? A gente andou pressionado nos últimos 2, 3 anos, mas especialmente de oferta agora no mercado interno, a população, via de regra, deve consumir um pouco mais de carne bovina, e a gente vai também acompanhar os dados macroeconômicos do Brasil. A gente tem uma transição de governo, tem muitas questões à mesa nesse momento, né? A gente tem um ajuste fiscal importante a ser cumprido, a inflação está relativamente sob controle em relação às principais economias do mundo, a taxa de juros também a gente vai ver como é que vai estar acompanhando, mas a expectativa é que a gente tenha um aumento de consumo no mercado interno. Mas quanto que a China vai pesar até que no boi comum, isso é uma conta complicada de fazer, porque ela cria esse ambiente, né? Está se pagando mais caro na cua do boi, então o gado comum também começa a tentar flertar um pouco melhor suas negociações. Mas a gente vê uma roupa assim, andando de lado nesse momento, né? Não dá para a indústria pagar tão mais caro também, e o pecuarista nesse patamar aí de 260 recuar muito para além disso, já não faz sentido uma operação de quase ninguém. Muito bem. Agora, a gente tem sinalizações, né, de que a China pode voltar com tudo. Você citou a questão do relatório do USDA, você citou a questão da valorização da moeda, mas até agora a China ainda não está a plenos pulmões, a pleno vapor aí nas compras. Isso vai acontecer, pode acontecer depois do feriado deles lá, João? Qual que é a expectativa que a gente pode ter em relação à retomada das compras dos chineses? A expectativa é exatamente essa, passando esse feriado do novo chinês, a gente de fato, após uns 15 dias, a gente vai começar a sentir um pouco mais o pulso, no fundo, o apetite de compra dos chineses, né? Então, está todo mundo nessa expectativa nesse momento, como é que os chineses vão dar início às compras nesse começo de ano. A gente ficou contente porque os resultados preliminares de janeiro foi positivo, mesmo sem uma participação tão grande do chinês. A gente não sabe ainda, né, porque o Sesex
ele só coloca os principais destinos onde foi exportada depois de algum tempo, né? Então, nesses dados preliminares, a gente não sabe exatamente para onde foi essa carne, a gente está estudando. Mas os chineses, sim, podem começar um ano mais aquecidos e outras economias também. O Brasil busca cada vez mais diversificar, né? Trazer opção no mercado. Lógico, ninguém substitui o nível de compra dos chineses, que importaram quase mais de 1 milhão de toneladas do Brasil no passado, então, realmente, nosso principal comprador. E outro ponto positivo também, Alexandre, que eu esqueci de mencionar, foi uma declaração importante do novo ministro da Agricultura, que diz que pretende facilitar a habilitação de novas plantas para exportação para a China, quer alinhar essa conversa. Então, esse é um outro fator político que desponta como potencialmente positivo, né? A gente sabe que muitas indústrias estão buscando essa habilitação, todo mundo quer acessar esse mercado, paga um pouco mais caro na carne. Então, esse é um fator político no plano de fundo também desponta. Vamos ver se a gente vai, de fato, concretizar isso, né? A transição de governo tem muitas coisas para serem estabilizadas nesse momento ainda, mas à medida que a gente vai ter mais plantas habilitadas, com certeza esse movimento também, a gente tem muitos produtores também que estão nesse momento correndo atrás, porque todo mundo tem interesse nesse creme de 20, 30 reais no preço da arroba, né? O seu vizinho está produzindo um gado aí de 30 meses, o pessoal está olhando como é que eu vou produzir isso. Lógico que isso demanda mais tecnificação, a pecuária brasileira está em transição muito importante, esse movimento aí de maior participação da nossa proteína no mercado internacional faz com que as transformações do campo também ocorram. Todo mundo está olhando, está procurando intensificar um pouco, dar um pouco mais algum sistema de arraçoamento do gado, seja ele sendo confinamento ou confinamento mais intensivo de fato. Então, todo mundo olhando esse mercado e buscando terminar esse boi nesse padrão de exportação, porque realmente a gente está com margens remunerativas dos últimos 2, 3 anos que surpreenderam a pecuária brasileira como um todo. Muito bom. Ô João, você citou também os Estados Unidos como um importante player e que pode trazer alguma perspectiva nova aí em relação às compras do Brasil. No entanto, você lembrou também que os Estados Unidos eles têm um processo de cotas aí, né, de compras, de participação aí das vendas brasileiras lá para aquele país. É possível se sobrepor a essa questão? A carne brasileira tem competitividade suficiente para ir além das cotas? Enfim, qual que é a análise de vocês em relação à capacidade de compra ou à necessidade de compra dos Estados Unidos da carne brasileira? Esse é um ponto muito importante. A gente vê que esse começo de ano, o Brasil, ano passado, já cumpriu aí antes, no máximo 3 meses já cumpriu essa cota. O Brasil faz parte de uma cota que chama Others, né, que é outros. Então, realmente tem um assunto diplomático, porque a Argentina tem uma cota exclusiva, a Austrália tem uma cota exclusiva, e o Brasil tem pleiteado diplomaticamente aí ter uma cota especial para a carne brasileira. Então, isso é um assunto diplomático, tem um certo tempo para que o Brasil eventualmente consiga evoluir nesse sentido, mas o fato é que a carne brasileira cada vez mais está presente no mercado americano. E a gente também tem presenças de indústrias, né, como grandes players aqui do Brasil, com cada vez mais marcando preço no mercado norte-americano. Então isso ajuda de alguma maneira, porque os Estados Unidos nesse momento está com a inflação em patamares mais elevados que o Brasil, inclusive. A carne americana está aí, o preço da arroba em dólar americano já chegou a passar de 80 em alguns momentos, realmente a carne está bastante cara nesse momento lá dentro. Então, o Brasil deve cumprir essa cota rapidamente, no máximo 2 meses desse ano, e começa-se a despontar no horizonte. Primeiro, a gente vai buscar ampliar essa cota. Segundo, o Brasil, mesmo com essa taxa de importação acima da cota, quase 25%, com a nossa arroba aí sendo negociada em torno de 55, 54, dependendo do câmbio assim, pode ser que o Brasil, mesmo com essa taxa de exportação, a janela de arbitragem de exportação possa ficar positiva. Tipo, pode ser que seja remunerativa a gente mandar carne para o mercado norte-americano. Isso não ocorreu, porque a taxa de importação é quase 25%, uma taxa quase proibitiva para a sua carne estar naquele mercado. Mas a gente está fazendo conta aqui, porque a nossa arroba aqui teve um momento aí, a arroba americana estava quase 38% acima da arroba brasileira, mas a gente está estudando, porque tem, lógico, tem taxa de frete, tem aí o custo de container, tem algumas coisas para colocar na conta, a gente está terminando as contas nesse momento, mas pode ser, a depender de como é que vai ocorrer as coisas no mercado norte-americano nesse momento, se o preço da carne continuar subindo muito lá, pode ser que a gente tenha a oportunidade de mandar a carne para os Estados Unidos mesmo com essa taxa de importação aí que bastante elevada. Não seria um limitador, então, obviamente, dependendo da competitividade da carne brasileira. Exatamente. Assim, é muito cedo para falar isso, tá? Acho que é algo que vai ser estudado pelo mercado, pela indústria brasileira e pelos próprios americanos também, que para atender a maior demanda do mercado interno deles, tentar baixar preço para o consumidor, né? Que é o que os americanos têm perseguido muito nesse momento, né? Controlar a inflação, trazendo alimento mais barato.
a carne é um elemento importante dessa conta, eles podem estudar isso e pode ser uma janela de oportunidade também dos brasileiros diplomaticamente negociar uma ampliação dessa cota, porque a carne brasileira cada vez mais tem tido aí um protagonismo no mercado internacional, uma carne com muita qualidade, respeitando todos exigências sanitárias que tem se colocado. Então o Brasil tem ampliado, a indústria brasileira e pecuarista tem trabalhado muito nesse sentido para poder atender as exigências do mercado internacional. Então todos esses elementos abrem uma janela de oportunidade para a gente poder ampliar a discussão nesse momento, e pode ser que em algum momento do ano aí, vamos estudar câmbio, como é que vai estar o preço do carne norte-americana, a carne brasileira, mesmo com a taxa de importação, pode ser que tenha uma janela de oportunidade para enviar essa carne para os Estados Unidos. Hoje, como é que está essa diferença? É $55 por arroba para a carne brasileira contra 80 dólares? Eles estão girando em torno de 80. 80, né? 57, Então, É uma gap importante nesse momento. É uma diferença considerável aí. E como você bem disse, pode deixar a carne brasileira bem competitiva aí no mercado internacional. Muito bem, vamos continuar acompanhando. Ô João, então vamos ficar de olho principalmente na exportação como um fator de, no mínimo, estabilização de preços ou para ajudar a reduzir ou paralisar esse processo de queda nas cotações que a gente viu esse ano? Alex, eu acho que essa é a mensagem, né? Vamos ver assim, até onde vai essa pressão de baixa do preço da arroba. A gente fica com o sentimento que a gente pode, talvez, estar flertando um pouco com o piso nesse momento, em torno de 160 no boi comum, 280 no boi Chile, vamos dizer assim. Então, a gente tem um espaço aí, não para imaginar altas tão substanciais, mas imaginar que a arroba vai cair muito para baixo disso, a gente também já não consegue enxergar o mercado nesse sentido. A depender, passando no novo chinês agora, se os chineses começarem a entrar aí, lidando, né, fazendo ofertas de carne acima de $5.500 a tonelada, a gente aí com essa cota americana que vai ser cumprida no começo do ano e buscando diversificar com outros players, pode ser sim que o preço da arroba tenha uma correção para cima, mas ele deve gravitar aí não tão para cima, em torno de 280, 300, a depender do momento aí, e também do apetite chinês, que é o principal drive. E o segundo ponto que a gente vai estar monitorando com muita atenção também é o comportamento do mercado interno. Como é que vai ser o mercado interno esse ano, com todas as transições que a gente tem. A gente tem aí o auxílio emergencial ou Bolsa Família, né, dependendo do nome que está usando, que deve cumprir em torno de 600 esse ano. Tem algumas dificuldades na economia brasileira, mas a gente vai estar monitorando como é que vai estar esse começo. Passou aí um crescimento no final do ano, né? Agora o volta a 15 pontos de novo no começo do ano, normalmente janeiro dá uma segurada, a gente vai ter carnaval para frente. Então, acho que China e mercado interno vão ser os dois pontos de atenção e os pontos que ainda tem algumas incertezas, né? O mercado chinês é um pouco traiçoeiro, né? Com a gente em alguns momentos também. A China muda de direção muito rápido, mas a gente vai estar atento. Mas a gente também tem um sentimento muito grande que eles vão precisar, sim, muito da nossa carne para poder complementar o déficit que ele tem de proteína animal nesse momento no mercado chinês. Legal. E como você mesmo lembrou, não é só a questão da demanda chinesa melhorando, é a disponibilidade interna de gado com o perfil que os chineses querem, né? Nesse primeiro momento, a gente aparentemente não tem esse animal pronto por conta da falta de incentivo que teve lá atrás, né, João? O final do ano foi complicado, né? Porque não teve proteção de preço, para quem que não fez os seus hedges aí, teve que entregar um boi ali de confinamento no final do ano que caiu, né? 275, 280. Então, muitos confinadores não iniciaram o ano, assim, a relação de troca com o milho não está das mais colossais nesse momento, né? Então, os confinadores que aí para fechar esse boi no posto, todo mundo ficou um pouco mais receoso, todo mundo está olhando o mercado, estudando como é que vai ser o começo de ano, mas pode ser que em algum momento, sim, a gente tenha uma escassez pontual desse animal de exportação. A gente fala escassez de oferta nesse momento, o pessoal pode confundir, né? Uma escassez pontual desse animal voltado para exportação e, momentaneamente, a gente pode ver aí a indústria tendo que desembolsar um pouco a mais. Se os chineses começar a pagar aí acima de $5.000 a tonelada de novo, para 5.500 nessa direção, vai permitir, sim, que as premiações do boi China voltem aí a ter um pouco mais de peso. Muito bom. João Otávio Figueiredo, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, João. Alexandre, muito obrigado, a gente agradece, a gente continua aí fazendo a campanha para os pecuaristas e indústrias, continua reportando o nosso indicador, porque eu acho que a gente ter aí esse farol para o mercado é muito importante, então acesse nosso aplicativo aí, indicador do boi datado, a gente conta com vocês, vamos estar olhando esse mercado de perto e vamos estar sempre comunicando aqui, eu, os analistas que acompanham aqui no time, para a gente estar
analisando o mercado e vendo para onde que vai. E está atento, porque o pecuarista vai ter um ano aí desafiador, mais uma vez, né? Um ano de insumos caros, um ano que a gente vai ter transição política, que muitas coisas têm algumas transformações importantes, mas a gente vai estar acompanhando esse mercado de perto e tentando trazer informação de qualidade para ajudar o pecuarista e a indústria na tomada de decisão. Muito obrigado, Alexandre. Valeu, João. Um abraço para você, até a próxima. Um abraço, tchau. Tá aí o João Otávio Figueiredo da Datagro trazendo para a gente uma análise do mercado e trazendo alguma esperança de sustentação dos preços da arroba e diminuição dessa pressão que a gente viu acontecer ao longo do ano. Essa esperança vem da exportação com as novidades que surgiram aí ao longo dos últimos dias. Ou seja, os chineses tendo que comprar mais, as projeções inclusive confirmadas aí pelo uso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e a melhora da economia chinesa lá com a questão do fim, né, ou pelo menos da superação ali dos lockdowns, do controle do combate à Covid naquele país. Então, vamos esperar para ver como que isso vai acontecer na prática. Tem também os Estados Unidos, que tem na carne brasileira uma necessidade de importação bastante grande por conta de uma redução da oferta lá naquele país. Então, temos fatores de exportação que podem ajudar de alguma forma a melhorar os preços da arroba do boi, principalmente daquela arroba diferenciada do boi de qualidade, do boi diferenciado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.